Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o conceito de antropofagia, conceito esse implementado nos povos indígenas, especialmente como nós falamos dos povos originários Tupi, que vivia ali na região litorânea, ali no período antes da chegada dos portugueses e após a chegada dos portugueses, vivem até os dias de hoje, né? Um tronco linguístico. E nós vamos falar sobre qual é a diferença entre antropofagia para canibalismo. Essa imagem que ela se retrata, ela ilustra, né, o que é a antropofagia. Nós iremos analisar e explicar um pouco através do conceito essas devidas imagens. Eu me chamo Isaac Torquato, eu sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e espero que vocês entendam sobre o conceito de antropofagia. Se podemos analisar essa imagem, se vocês olharem ela acima, podemos observar, né, um fogo ali, um certo tipo de uma brasa, uma churrasqueira, pedaços de corpos humanos, povos ao redor se alimentando desta carne, né? Lá atrás podemos observar um europeu ou um homem branco, barbudo, de certa forma espantado. E o que essa imagem ela nos mostra, né? Ela nos mostra uma cultura utilizada por povos indígenas, né, no contexto do período colonial, período pré-colonial, um período onde, de certa forma, culturalmente falando, aquilo era um aspecto cultural daqueles determinados povos. A antropofagia era algo utilizado em contextos de guerra, em contextos ritualísticos, aonde um guerreiro olhava para um outro guerreiro, julgava esse guerreiro ser superior, julgava esse guerreiro ter diversas habilidades, que ele queria adquirir essas habilidades, e mentalmente, cognitivamente falando, os povos originários acreditavam que o que, né? Que utilizavam, que comendo, se alimentando dessas carnes, eles iam adquirir a experiência daquele guerreiro. Isso é atribuído ao conceito de antropofagias, de certa forma cultural e ritualística. Ah, mas isso é positivo, isso é negativo? No meu ponto de vista, pode até ser, mas o meu ponto de vista ele não serve, e o Enem jamais vai querer saber do seu ponto de vista. Ele quer saber se você consegue entender o conceito. E qual é a diferença para o canibalismo? O canibalismo ele é um aspecto que não entra numa perspectiva cultural, não entra numa perspectiva histórica. Ele é simplesmente uma busca, né, por um prazer, uma busca de alimentos, por determinada pessoa ou determinado grupos que buscam o que, né? Um prazer ritual, um prazer de se alimentar daquilo, mas ela não entra em uma perspectiva cultural. Quando nós entramos em questões culturais, isso os antropólogos, os cientistas sociais, eles são até mais gabaritados para falar sobre isso, né? Mas quando eu fiz ciências sociais eu estudei sobre isso. Não existe uma cultura mais evoluída do que a outra. A gente nunca pode olhar para uma determinada cultura, colocar os nossos parâmetros, dos nossos arranjos sociais dentro desta cultura e julgá-la na perspectiva e na visão da nossa própria cultura. O nome desse conceito, quando a gente atribui isso, é etnocentrismo. E nós podemos observar nessa imagem acima, né, como esse povo, esse homem barbudo, ele utiliza desse etnocentrismo, né? Ele olha de forma espantosa por esse momento e acha o que, né? Acha um absurdo tudo aquilo que está acontecendo. Até porque, para os europeus, eles acreditavam isso como fosse uma das maiores barbaridades acontecido na humanidade. Porém, o processo de guerra, os processos de genocídio, o processo de escravização, isso não era barbaridade para eles, certo? De todo modo, a gente sempre que olhar para uma outra cultura e tentar entender como aquela cultura se organiza, se estrutura, quais são os aspectos sociais daquela cultura, se afastando das nossas próprias culturas. Sei que é impossível porque o nosso olhar cultural ele é sempre muito impedante quando olhamos para uma outra cultura. Mas esse é o conceito de antropofagia. É mais ou menos esses aspectos culturais dentro das próprias dentro dos povos Tupi.
Certo, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi uma aula bem simples e bem curta sobre o conceito de antropofagia. Falar em antropofagia, lembra dessa imagem, beleza?